Olá pessoal, neste vídeo nós vamos ver duas aplicações de timer, que é o temporizador do microcontrolador 8051. Uma aplicação será um gerador de bips e outra aplicação será uma sirene. Bom, como é que funciona o timer, o temporizador? Ele funciona através de contadores. Nós já tivemos uma aula prévia explicando como é que o temporizador funciona, mas vou dar uma explicação bem rápida. Então funciona por contadores. No caso, vemos aqui nesse circuito aqui inicial, temos um contador de 5 bits e um contador de 8 bits. O contador de 5 bits, ele precisa de 32 pulsos para ir de 0 até a contagem máxima. Ok? Então, 5 bits, 2 elevado à quinta, 32. Então, esse contador aqui, se ele começar de 0 com 32 pulsos, ele vai à contagem máxima, que é 31. No 32º pulso, ele vai zerar. Okay? Então, ele recebe 32 pulsos na entrada e na saída só sai apenas um pulso. Então, ele divide a frequência de entrada por 32. No caso, THX, esse outro contador aqui de 8 bits. Esse é um contador, 2 elevado à oitava dá 256. Significa o quê? Que depois de 256 pulsos na entrada, ele vai dar um pulso na saída. Então, significa que ele divide por 256. Então, unindo esses dois contadores, nós temos um contador que divide a frequência por 32 e um outro que divide a frequência por 256. A divisão total é o produto, dá 8.192. Ok? Bom, quando esse pulso na saída ocorre aqui nesse contador, ele sinaliza essa ocorrência utilizando esse flag TF, que é o flag de overflow do timer, ou seja, é o flag que informa o estouro do timer. Bom, TF ele vai armazenar exatamente essa informação correspondente ao estouro do timer. Ok. Então, para determinar um valor de divisão diferente no timer, no contador THX, basta não iniciar de 0. Vai iniciar de um valor maior que 0. Bom, então vamos lá para a fórmula. Temos uma fórmula aqui que define o valor da frequência do timer. Essa frequência do timer, ela justamente é a frequência do pulso que sai aqui, que vai acionar o TF, o flag de overflow. Então vamos lá. A frequência do timer vai ser igual ao clock dividido por 12, dividido por 32. De onde é que é esse 32? Do contador de 5 bits. 2 elevado a 32. Do contador de 5 bits. 2 elevado a 5, 32. Dividido por N. Esse N vai depender do valor inicial que eu vou carregar no THX. Então, o valor de THX vai ser igual a 256 menos N. É que vai definir a divisão por N. Bom, nós podemos também determinar o valor de N dessa forma. Basta isolar ele como variável dependente. Aí você tem o valor de N em função da frequência do timer. Você também pode determinar a frequência do timer em função de N. Basta inverter e botar colocar aqui o valor da frequência do timer e o N no lugar da frequência do timer. Esse circuito aqui define o modo 0 do timer. Modo 1. Modo 1 é muito semelhante ao modo 0, só que o TLX é um contador de 8 bits. Então você divide primeiro por 256, depois divide novamente por 256, que é o THX, aí você tem uma divisão de 65536. Só que nós vamos carregar o valor THX com valor maior que 0. Então o THX não vai dividir por 256. Vai dividir por N. Qual o valor do THX? Vai depender do valor de N. Então o THX vai ser igual a 256 menos N, que é o valor que você quer dividir. Então vamos à fórmula. Então a frequência do time vai ser clock dividido por 12, dividido por 256, que é o valor que corresponde a TLX, e divide por N, que vai depender do THX. Aí determinamos a frequência do timer. Também você pode determinar o valor de N.
N é determinado pelo valor de clock, dividido por 12, dividido por 2T, dividido pela frequência do time. Assim também você pode determinar o valor da frequência do time. Bom, uma coisa que eu não falei ainda foi o TRX. O TRX vai determinar se você quer ligar o time ou não. Se você der um 7B nesse flag, nesse bit, ele vai fechar essa chave e vai iniciar a contagem do time. Se você der um clear TRX, ele vai abrir a chave e vai desligar a contagem do time. Então, esse TRX existe tanto no modo 0 como no modo 1. Uma outra coisa é por que tem TLX, TRX, THX, TFX? Porque no microcontrolador nós temos dois timers, time 0 e time 1. Então, se você fazer referência ao time 0, vai ser TR0, TL0, TH0, TF0. Se você fizer referência ao timer 1, vai ser TR1, TL1, TH1, TF1. Não confundam modo 0, modo 1 com timer 0 e timer 1. Não tem nenhuma relação. Modo 2. Modo 2, o circuito está aqui embaixo. Ele é um pouco diferente. Ele não tem o THX. A divisão ocorre apenas pelo TLX. Então, um contador de 8 bits. Dividiria o máximo 2 elevado a 8, 256. Só que nós nunca vamos começar do zero. Vamos começar do valor maior, então ele vai dividir por um valor menor. Bom, essa arquitetura do Timer 2, ela tem uma recarga automática. Toda vez que o timer estoura, ele recarrega com o valor inicial. A diferença em relação ao modo 0 e modo 1 é que no modo 0 e no modo 1, você tem que fazer essa recarga do THX manualmente. O timer estourou, você vai ter que carregar manualmente o THX. Já no modo 2, essa recarga ocorre automaticamente. Você não precisa fazer isso manualmente. Basta você carregar previamente um valor do THX e ele vai recarregando toda vez que o time estoura. Bom, os três modos dão uma flexibilidade. Ou seja, modo 0, você vai dividir por, no máximo, 8.192. Modo 1, divide no máximo 65.536. Modo 2, divide no máximo 256. Ou seja, no modo 2 você consegue gerar frequências mais altas de time do que no modo 0 e modo 1. Ou seja, você vai escolher o modo em função da sua necessidade de gerar uma frequência mais alta ou mais baixa. Ok? Bom, a fórmula do modo 2 é clock dividido por 12 dividido por n, vai dar a frequência do timer. Tal que o THX é igual a 2 menos n. Ou seja, o valor do THX vai determinar o fator de divisão do n. Você pode também determinar o valor de n, clock dividido por 12 dividido pela frequência do timer. Ou também você pode determinar a frequência do timer, que é clock dividido por 12 dividido por n. Então, esse é o nosso resumo sobre os modos dos timers. Então, vamos lá. Vamos gerar. Como é que nós vamos gerar um som na porta de saída? Estamos vendo aí uma onda quadrada. Essa onda quadrada vai ter uma frequência que vai ser a frequência do som gerado na porta. Então, nós temos aí o T grande, que é o período da onda. Vai ser o período da frequência que você vai ouvir. E o T pequeno é o intervalo entre os semiperíodos. Então, vemos aqui que T pequeno é a metade do tempo do T grande. Então, por que existe esse T pequeno? Porque nós mensuramos ele. Pelo seguinte, para gerar essa forma da onda, nós temos que atuar nela duas vezes. Uma hora para subir, jogar o nível alto, e outra hora para jogar o nível baixo. Jogar o nível alto, jogar o nível baixo. Ou seja, a frequência de atuação da forma de onda ela é duas vezes maior do que o período da forma de onda. Logo, se você vai gerar um som de 1 kHz, a frequência com que você vai atuar na forma de onda é duas vezes maior, é 2 kHz. Então, nós podemos deduzir isso aqui numa formulazinha aqui embaixo. Então, temos aqui, a frequência do som é 1 sobre T grande. E a frequência do timer, já que o estouro do timer, vamos voltar um pouco aqui em cima, o estouro do timer que vai gerar a transição da forma de onda, então a frequência do estouro do timer é a frequência do timer.
Então temos a frequência do som sobre T grande e a frequência do time sobre T pequeno, que é o período. E o T pequeno é metade do T grande. Nós já vimos isso, o T pequeno é metade do T grande. Então, substituindo na fórmula da frequência do time, nós temos que a frequência do time é 1 sobre T grande dividido por 2. Jogando o T para cima, nós temos que a frequência do time é 2 vezes 1 sobre T grande. E 1 sobre T grande é a frequência do som. Logo, temos que a frequência do time é 2 vezes a frequência do som. Foi como nós vimos. Já que o período é a metade, o período T é a metade, a frequência é dupla. Então não precisa nem de fórmula para a gente fazer isso, mas é para fazer uma demonstração matemática. Bom, vamos considerar a nossa frequência de clock de 3,57561 MHz. E o som que nós vamos gerar de 900 Hz. Então, essa frequência estranha de 3,57561 MHz, ela é a frequência da portadora de croma do símbolo PAL-M de televisão, da televisão analógica. Ok? Então, estamos usando a frequência por algum motivo. Então, vamos aplicar a fórmula do modo 2. Por que nós vamos usar o modo 2 do timer? Porque 900 Hz é uma frequência relativamente alta para a saída do temporizador. Então, jogando na fórmula do 2, nós temos que o N vai ser igual à frequência de clock, que é essa aqui, 3,57561 MHz, dividido por 12, dividido por 2 vezes a frequência do som, que é a frequência do time. Aí vai dar 165,5775, uma dízima. Vamos aproximar para o inteiro mais próximo, é 166. Por que temos que fazer essa aproximação? Porque esse valor é o número de pulsos. Não existe pulsos quebrados. Então, o número de pulso 166. Então, significa, ou seja, THX vai estourar depois de 166 pulsos. E qual o valor que deve ser carregado nele? O valor que deve ser carregado nele vai ser 256 menos 166. 90. 90. Ou seja, com 90, depois de 166 pulsos, ele estoura e vai gerar um pulso na saída do time. Ok? Então, nós já vimos que nas fórmulas anteriores, que o N, voltando aqui um pouco, que THX é igual a 256 menos N. Já vimos isso aqui. Então, vamos para o exemplo do código. Bom, nós vamos usar o timer 0 no modo 2. Então, como é que eu faço isso? Então, vou usar esse SFRT Mode. Aqui temos o 02, timer 0 no modo 2 e o 00 timer 1 no modo 0. Nós não vamos usar timer 1, só vamos usar o timer 2. Mas somos obrigados também a configurar o timer 1. Como ele não vai ser usado, o 0 não vai importar. Então, fazemos a carga do timer 0, 256 menos 166. Essa conta não se daria 90, mas não se faz. Por quê? Porque basta você olhar para o código, você vai observar que o contador vai dividir a frequência de entrada por 166. Então, essa informação já fica no código. Se você subtrair, você não vai ter essa informação. Já fica no código. Vou ligar o timer 7BTR0. Quem é TR0? Voltamos lá, é a chavezinha que liga o timer. Por que é TR0? Porque nós estamos usando o timer 0. Voltamos lá no nosso programa. E a partir daí nós vamos ficar nesse laço aqui, ó, aguardando o TF ir para 1. Quando é que TF ir para 1? Quando o timer termina a sua temporização. Quando ele estoura. Então, quando o TF ir para 1, passou o período da onda para você comutar o sinal ao quadrado. Ou ele vai para 1 ou ele vai para 0. Então, se o TF for para 1, ele vai pular para faz som. Dá um clear no TF, porque precisa dar um clear no TF, porque ele vai ter que ir para aí, ele tem que ir para novamente, então ele tem que estar zerado. CPL som, complementa a forma de onda. O que é complementar? É mudar de estado, vai de 0 para 1 ou de 1 para 0. Ou seja, toda vez que o time estoura, a onda muda de estado. E exatamente esse período de mudança de estado é exatamente o período da frequência do time. 2 vezes esse período é o período da frequência do som. Então, rodando esse programa, nós vamos ouvir esse som no alto-falante. Então, vou pegar esse programa aqui, colocar no Key, rodar e testar para ver se ele está ok. Então, vamos lá. Vamos copiar esse programa aqui. O bit que nós vamos usar para gerar o som é o P16.
Então vamos copiar, Ctrl C, e jogar aqui no Keio. O Keio já está aqui, colei, vou salvar o arquivo como assembly. Vamos ver aqui, som assembly, salvar, vou anexar ele a projeto. Adicionar, fechar, compilar. Compilamos, não deu erro nenhum. Vamos gerar executável, varinha mágica. Gerar executável, compilar novamente. Pronto. Vamos ver se o som está saindo da porta P16. Vamos lá. Tools, VM. Então vocês estão vendo o som, vocês estão ouvindo o som. Então aqui o P16 está piscando. Na verdade, essa frequência de piscada aí é uma frequência de 900 Hz. Ok? Voltamos lá no nosso texto. Vou terminando nossa primeira aplicação, que é o uso do gerando um som contínuo. Vamos agora o bip. O bip ele tem um intervalo. Ele toca e para, toca e para. Então vamos avançar aqui embaixo. Então vamos usar o intervalo de tocar e parar de meio segundo. Qual a frequência do meio segundo? 2 Hz. Então, para gerar essa temporização de meio segundo, vamos usar o modo 0, porque o modo 0 permite você gerar uma frequência mais baixa. Então, vamos pegar o modo 0, essa é a forma do modo 0, 3,57511 MHz, dividido por 12, dividido por 32, dividido por 2 Hz. Aí vamos ter N vezes M. Por que N vezes M? Eu vou explicar daqui a pouco. Aí vai gerar um valor de 4.655,74. Arredondando dá 4.656. Por que nós temos sempre que arredondar? Porque isso é número de pulsos. Bom, nós observamos que esse valor aí é maior que 8 bits. Então não cabe no computador. Por isso que eu botei M vezes M. Porque nós vamos ter que fatorar esse valor, dividir em dois fatores menores, que é 256. Um fator vai para o timer, para a temporização do timer, e outro fator ele vai para um computador no próprio software. Então toda vez que você fizer essa conta e ela der maior que 256, vamos ter que fatorar para obter dois fatores, porque o timer só cabe um valor até 8 bits. Passou de 8 bits, não cabe mais. Então, vamos pegar o valor 4.656, fazer a fatoração. Então, fatoramos e encontramos aqui 97,48. Então, são dois números menores que 8 bits. Então, está ok. O N sempre vai ser o N que vai para o timer, sempre vai ser o valor maior. Então, TH1 vai ser 256 menos 97. Por que aqui nós estamos usando TH1 e não TH0? Porque TH0 nós vamos usar para gerar o som. E TH1 nós vamos usar para gerar o intervalo. E o M, que é o valor menor, é o 48. Então está dizendo aqui a N sempre será o valor maior. Então vamos para o programa, vamos configurar o programa. O segundo programa. Ele é um pouco mais complexo. Então configuramos aqui tmod, modo timer. Timer 0, modo 2 e timer 1, modo 0. Fizemos a carga do timer 0 com 66, que corresponde a 900 MHz saída. Fizemos a carga do timer 1, que é o 97, que é a parcela do 4.000. Vamos voltar aqui para ver o valor. Do 4.656. A outra parcela é 48. Ligamos dois timers, 7BTR0 e 7BTR1. Zeramos um contador. Zeramos um flag. Para que eu vou usar esse flag aqui? Continuando, nós determinamos o valor do modo timer, 2 para timer 0, modo 2 para timer 0, modo 0 para o timer 1. Então está definido.
colocamos o valor de recarga do timer 0, 166, já calculamos antes para gerar o 900 Hz. O 97 é a parcela dos 4.656, 97. A outra parcela é 48. Ligamos os dois timers, zeramos o contador. Esse contador vai ser usado para fazer a temporização do 48. Esperamos o flag, o timer 0 estourar. Se o timer 0 estourar, eu vou gerar o som, como já foi feito antes. Se o timer 1 estourar, vou gerar o intervalo. O timer estourou, zero o TF do timer 1, que é o flag de overflow. Recarrego o timer. Por que eu estou fazendo recarga aqui? Porque no modo 0 a recarga não é automática. No modo 2 a recarga é automática. Observe que quando o timer 0 estourou aqui, não faz som, eu não fiz recarga nenhuma aqui. Só que no timer 1, quando o timer 1 estourou, não faz intervalo, eu zerei o TF1 e fiz a recarga, porque no modo 0 não tem recarga automática. Incremento contador, veja que essa frequência 96 Hz é a frequência de saída do timer 1, só que eu quero 2 Hz. Então vou dividir por 48, aí vou obter os 2 Hz. Então incremento contador, compare com 48, se não for 48 eu volto e espero novamente outro estouro. Estourou. Se o contador chegou a 48, aí já passou os meio segundo, zero o contador e complementa o TR0. Quem é TR0? É a chavezinha que liga e desliga o timer do som. Quando ele liga, o bip toca, quando ele desliga, o bip não toca. Não esqueça que CPL é complemento e complemento é mudar de estado. 0, 1, 0, 1. Bom, fez isso, ele volta e aguarda um nó para temporização. Esse é o programa do BIP. Então vamos jogar no Keio e verificar o funcionamento. A propósito, a porta que vai gerar o som é a porta P16. Está aqui. Então vamos pegar esse programa e copiar lá no Keio e verificar o funcionamento dele. Ctrl C. O Keio está aberto aqui. Vamos substituir esse código daqui, Ctrl A, deletar, Ctrl V. Vamos compilar o programa. Programa compilado. Vamos ver o som do BIP. Está funcionando. Bom, a próxima aplicação é a aplicação da sirene de 2 tons. Deixa eu ajeitar aqui nosso texto. Sirene de 2 tons. Observe que o intervalo aqui é 0,4 segundos. Bom, um tom nós já temos, que é o 900 Hz. E a frequência 2, são 2 frequências, são 2 tons. Vai ser 900 Hz menos 20%, que dá 720 Hz. Então vamos calcular o valor de recarga dos 720 Hz. Aplico na fórmula do modo 2, aí temos aqui 217, ou desculpe, 207. Então vemos que o valor para 900 Hz é 166, o valor para 720 Hz é 207. Então já temos esses dois valores para usar no código. Para o intervalo entre a mudança de tons, vamos usar o modo 0 de novo. Então aplicamos aqui a frequência do clock, por 12, 32, e aqui a frequência do timer. Eu já botei aqui 1 sobre 0,4 segundos, e 0,4 segundos é o período, o inverso do período é a frequência. Calculamos, temos aqui 13.724 temos quebrados, arredondando vai para 13.725. Fatorando eu tenho 25.149. Como eu já falei, o N, que é o valor que vai para o time, é sempre maior, 149. E o M é o menor, 25. Então vamos para o código, a implementação do código. Então, programa 3. Aqui eu tenho um flag, declarei um flag, e o contador de intervalo, e aqui eu tenho o bit que corresponde ao
ao bit do som, que vai ser o som. Então temos time 0 modo 2, time 1 modo 0. Vamos começar tocando 900 Hz, o valor do N do intervalo, ligue 2 times, 0 contador e 0 flag. O flag que eu vou usar. Para que eu estou usando esse flag? O flag vai ser usado para informar qual tom que eu estou tocando. Ou o tom de 900 Hz ou o tom de 720 Hz. Aguardo o time 0 estourar. Time 0 vai estourar, faz som igualzinho ao bip. E time 1, quando estoura, vai fazer um intervalo, zera, faz a recarga, incrementa o contador, 48, a mesma história, só que aqui não é 48. Aqui é, nós calculamos lá em cima, aqui é 25. Vamos trocar aqui. Aqui é 25. Então, que o produto é 49 vezes 25. Então, que dá os 3.725. Ok? Então, zero contador. E agora é hora de eu definir qual das duas frequências vão ser tocadas. Ou a frequência de 700 Hz ou a frequência de 720 Hz ou 900 Hz. Então, se o flag for 1, eu vou pular, vou carregar 166, aqui seria 900 Hz. E se o flag for 0, eu vou colocar a frequência dos 720 Hz. Essa mudança ocorre a cada 0,4 segundos. 4 segundos. Bom, depois eu complemento o flag, porque da próxima vez que ele passar por aqui, o flag vai estar no novo estado, ele vai tocar uma nova frequência. Ok? Pronto. Fechamos aqui o programa. Vamos testar o programa no Q. Então vamos pegar, copiar isso aqui tudo. A sirene. Essa sirene também eu chamo de sirene do bombeiro. Essa tem 2 tons. Então vamos copiar. Vamos jogar no Q. Controlar, apagar tudo, Ctrl V, colar, compilar e testar a sirene. Vamos lá. Estamos ouvindo um som de 720 Hz e um som de 900 Hz. Ok? Bom, para que essa sirene tenha um efeito legal, sempre escolha uma diferença de 20% entre as duas frequências. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Se esse valor for muito maior que 20% ou muito maior que 20%, o efeito da sirene não fica legal. Então, era isso aí, nossa aula da aplicação do timer usando os modos do timer 0, timer 1 e o modo 0, 1 e 2. Ok? Até a próxima aula.